Turma, agora a gente fala sobre o Fluminense, o tricolor carioca que encerrou aí a temporada com o vice do estadual, né? A gente vai falar com o técnico Saulo Silva para falar um pouco sobre a competição, para falar sobre o centro de treinamento. Ótima noite para você, viu, Saulo? Obrigada por falar conosco. E primeiro, quero falar de Campeonato Carioca, quero parabenizar, porque você, em poucos meses de comando, consegue levar a equipe à decisão de um título, né? A uma final de competição estadual. Ao meu ver, o Fluminense foi regular no Carioca, fez 2 grandes jogos contra o Flamengo, né? Um empate na ida e infelizmente perdeu na volta, né? Mas um título iria coroar essa crescente que veio o Fluminense. O que faltou para chegar a esse título, Saulo? Bom, primeiramente, boa noite. É um prazer enorme poder fazer parte aqui do programa de vocês. E respondendo sua pergunta, a gente sabe que realmente é pouco tempo de trabalho, como lá no Flamengo também, né? O Celso, ele também teve pouco tempo, né? Desde a chegada dele. Mas a gente sabe que o processo em si é muito importante, né? A gente tá construindo um novo Fluminense diferente, uma forma de jogar diferente, então realmente não é da noite para o dia que a gente vai conquistar coisas assim grandiosas, né? Mas o processo ele vem sendo bem feito, as meninas realmente abraçaram muito a causa. Essa final, óbvio, a gente gostaria de ter coroado, né, o ano, a temporada com o título de campeão carioca, mas a gente entende também que faz parte esse processo de evolução, né? E eu acho que para a próxima temporada a gente chega mais forte, chega mais experiente e aprendendo também com alguns erros que a gente cometeu durante esse período, sem dúvidas, que essa final do Carioca serviu de muito aprendizado para a gente, né? E a gente realmente tá contente com o processo, mas gostaria, claro, de ter fechado o ano com o título. Agora eu queria saber de você sobre o novo centro de treinamentos do Fluminense, que é um lugar já conhecido pelo futebol carioca, porque abrigou o Flamengo por muitos anos, mas também é um lugar que tem uma alta tecnologia, que tem toda uma estrutura para receber um time de futebol feminino. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Cefam. Bom, a gente está muito feliz, né, com essa oportunidade de poder ir para o Cefam. Eu tive a oportunidade de trabalhar também lá há muito tempo, né, devido à quantidade de temporada que eu passei trabalhando no Flamengo, na época que eu ainda era preparador físico. O Cefam, ele realmente tem uma estrutura de campo muito boa, vai atender as atletas na questão de departamentos, né, o prédio em si que vai receber, né, todo o departamento de futebol feminino do Fluminense, ele vai estar bem estruturado numa questão das divisões de cada setor e todo mundo dentro do seu conforto. As outras instalações do Cefam, né, que é o Labos, que é o Laboratório de Pesquisa, né, da Marinha, entre outros centros de excelência, como o Centro de Fisioterapia, isso tudo realmente vai agregar valores no dia a dia, porque são mais braços amigos ali podendo ajudar e, sem dúvida, uma estrutura que vai permitir com que a gente pense melhor, que a gente possa ter mais tranquilidade na execução do trabalho. E essa estrutura toda, para as meninas, elas merecem muito. São atletas extremamente profissionais que não têm dúvidas que um bom ambiente de trabalho vai fazer com que elas possam render ainda melhor. Saulo, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente do planejamento do ano que vem, né? Porque, claro, a gente não sabe se todas as peças permanecerão no Fluminense, mas tem nomes experientes, né? Como Raquel, Gislaine, Chu, Cacau, tantas outras, mas também tem jogadoras da base, peças importantes, né? Inclusive, algumas delas foram convocadas pela Camila Orlando. Como é que tá? Vocês pretendem se reforçar? Pretendem utilizar essas jogadoras da base? Fala um pouco pra gente do ano que vem. A minha ideia quando eu cheguei era tentar, né, identificar melhor como estavam as atletas e eu decidi, né, junto à comissão técnica e à diretoria do clube, a gente permaneceu com o esqueleto principal do time, né, essas jogadoras experientes que a gente tem,
elas realmente são muito importantes para o nosso processo de pensar um Fluminense mais competitivo e também poder dar a oportunidade dessas atletas da categoria de base do Fluminense, que é feito um excelente trabalho, elas também terão oportunidade de fazer parte do profissional. Então, são meninas que, né, essas que você citou, que foram convocadas para a seleção sub-20, elas realmente já estão mais no nosso dia a dia. Outras que também chegam com potencial de evolução muito grande com a gente. Então, eu acredito que realmente para a próxima temporada a gente vai conseguir unir essa experiência e a juventude no nosso elenco. E também algumas contratações mais pontuais, atletas que eu também já conhecia no mercado do futebol, atletas até com quem eu já trabalhei. Então, são meninas que vão chegar, né, para posições específicas para fazer um trabalho um pouco diferente do que foi essa temporada, mas pensando que o esqueleto do meu time são meninas extremamente competitivas e eu acho que a gente tem feito um planejamento legal e essa ida para o Cefam também é uma contratação muito boa para a gente, porque vai ajudar muito, né, o desenvolvimento delas. Saulo, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais desafios desse Fluminense quando você chega nessa temporada. Acredito que são grandes os desafios, até porque você chega não no início de temporada, com tempo para se planejar, isso você está fazendo agora para a próxima temporada, mas quais foram os principais desafios que você enfrentou e agora, na sua visão, quais são os principais desafios que o Fluminense tem pela frente? Bom, quando eu cheguei, eu tentei entender como estava, né, o dia a dia das atletas, de comissão. A comissão também é nova, porque subiram alguns profissionais do Sub-20 para agregar o meu trabalho ali, né, dentro da minha comissão. Então, foi muito mais identificar como estava, né, o dia a dia delas, como elas estavam numa questão de rendimento, o que elas vinham fazendo, o que era ponto positivo, o que era negativo, para que elas pudessem render melhor. E aos poucos eu fui tentando dar o máximo de conforto para que elas pudessem também fazer parte do processo de construção do Fluminense, que eu acho que é muito importante como treinador, eu poder dar ouvido a elas, né, para entender quais são as necessidades, o que elas realmente precisavam ali no dia a dia. E o acolhimento foi muito importante. Eu acho que não só eu, mas como toda a minha comissão, a gente foi muito acolhedor para que elas pudessem se expressar melhor, que elas pudessem, no dia a dia, executar o que elas poderiam, né, de ter de 100% delas. Então, eu acho que a minha preocupação quando cheguei foi dar uma acolhida para que todas pudessem fazer parte do processo. Eu acho que foi mais nesse sentido. Ô, Saulo, eu gostaria de te fazer uma pergunta, talvez seja até um pouco mais pessoal, né? Porque a gente sabe, quem acompanha, o carinho que você tem com a modalidade, quanto você gosta do futebol feminino. E você teve outras vivências, né? Eu acredito que seja a sua primeira como técnico mesmo. Então, eu gostaria de saber o que representa para você um vice de campeonato carioca contra uma grande equipe como o Flamengo, né? E você chega com uma equipe já montada, com uma temporada em andamento. E realmente o Flu teve uma evolução grande em pouco tempo, né? Então gostaria de saber o que representa para você, para a sua carreira, esse vice-campeonato de carioca. Bom, como você disse, realmente eu tenho um carinho muito grande pela modalidade. Eu já estou desde 2014, né, no futebol feminino. Tive inúmeros elencos com quem eu trabalhei, sempre deixei uma amizade, sempre deixei ensinamentos e até mesmo aprendizados, óbvio. E agora, como treinador, que realmente é a minha primeira oportunidade, poder fazer o que eu gosto, poder colocar em prática aquilo que eu acredito que é interessante para o desenvolvimento das atletas e da modalidade também. Brigar por elas é muito importante. A gente sabe que o futebol feminino ele vem evoluindo, né, nos últimos anos a passos largos, e espero que isso possa crescer cada vez mais. E agora, como treinador,
um vice-campeonato, entendendo, né, ouvindo os elogios das pessoas, né, da evolução do Fluminense, isso só me faz acreditar que a gente pode mais, que a gente pode realmente fazer um trabalho e deixar o Fluminense na grandiosidade que ele merece. Então, eu estou realmente muito, muito feliz com o elenco que eu trabalho, com a comissão que no meu dia a dia me dá um suporte imenso, com a diretoria que sem dúvidas tem apoiado bastante para que a gente possa evoluir cada vez mais, né, dentro do próprio clube. Uma gratidão imensa pela Amanda, né, que é a nossa gerente, e que ela pensa o futebol feminino de uma forma muito humana, e ela sempre fala, né, que tudo que a gente faz é pelos atletas, e sem dúvidas é nessa linha aí que eu sigo também. Também o coordenador, o Marco Brito, que é uma pessoa que traz um pouquinho da experiência dele como ex-jogador ali junto às atletas, e também a forma de conduzir o trabalho facilita muito, né, nós da comissão técnica executar um bom trabalho para que realmente elas, né, que é tudo por elas, a gente possa fazer um dia a dia legal, um dia a dia produtivo, competitivo, de evolução, e eu acho que é isso que eu busco dentro do Fluminense como treinador. Legal, Saulo. Obrigada mais uma vez pela participação e parabéns pelo trabalho, viu? Pela esse segundo semestre. A gente deseja uma ótima temporada no ano que vem também. Acompanhamos vocês na Copa do Brasil, falamos do Carioca e agora ter a oportunidade de bater esse papo com você. Obrigada mesmo, viu? Muito, muito obrigado pelo carinho de vocês. Poxa, fico muito feliz com o programa, porque eu sei que essa visibilidade para elas é muito importante, sem dúvidas, conduzindo por pessoas do bem e que querem também o bem do futebol feminino, faz toda a diferença. Obrigado mesmo, um abraço enorme para vocês aí. Valeu, Saulo, um abraço, tamo junto, viu?